O que é mais importante? Justiça, compaixão ou fé? O que é mais importante? Justiça, compaixão ou fé? E nós temos que ter um certo cuidado quando nós usamos essa palavra sobre a questão de o que é mais importante, sobre aquilo que é importante para a vida do ser humano, porque são vários fatores, né? São vários elementos que servem de importância para a vida do ser humano. E hoje nós vamos falar sobre 3 elementos que são importantes e entender a importância de cada um deles no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa vida cristã. Tá ok? Vamos lá? O que é mais importante? A justiça, a compaixão ou a fé? Vamos falar um pouco sobre a justiça, tá? Vamos falar um pouco sobre a justiça. O que seria a justiça? A justiça, virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que fazem dar a cada um o que lhe pertence. Vou repetir: virtude moral que inspira o respeito dos direitos, de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. Isso é justiça. Lembrando a você que a justiça ela pode se dividir, segundo alguns historiadores, em 2 partes. Existe a questão da justiça da legalidade, né? E existe a questão da justiça da irmandade, a legalidade e a justiça da irmandade. Ou seja, existe a justiça da legalidade segundo a lei e a justiça, o que você pode fazer ao próximo. Isso também podemos considerar como justiça. Ok? Vamos lá. Justiça. Ser justo hoje em dia, em pleno século XXI, ser justo em 2021, o que representa para a nossa sociedade essa questão de justiça e de viver uma vida justa diante da sociedade, ou uma vida justa também no âmbito cristão, religioso? Como a sociedade encara essa questão de você decidir no seu coração, tomar atitude e dizer: quero viver uma vida justa, quero tratar as pessoas com justiça, quero tratar os meus negócios, a minha vida, o meu dia a dia com justiça, quero ser uma pessoa justa. Como é viver, tomar essa atitude e ser em determinadas situações uma pessoa justa? Vamos lá? Hoje, ser justo hoje é um desafio. Ser justo hoje é um desafio. Aí você pode me perguntar: professor Guima, por que ser justo hoje é um desafio? Ora, nós vivemos, por exemplo, vamos falar do nosso quintal. Nós vivemos num país onde a injustiça opera diariamente. A injustiça, ela bate dia após dia em nossa porta. Injustiça política partidária, injustiça social, injustiça moral. Como ser justo diante de um país que transfere, muitas das vezes, que virou cultura, a questão de agir com injustiça, com inverdade, com corrupção, com engano, com ciúmes? Como ser justo? Vale a pena ser justo? Aonde está essa justiça? Atenção, é importante sabermos que, isso é uma frase de Agostinho de Hipona, que os católicos romanos o chamam de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona dizia que uma lei injusta, ela não é lei alguma. Uma lei injusta, ela não é lei alguma. Uma lei que beneficia classes individualistas, ela não é uma lei justa. Então, é preciso entender esses pontos no nosso dia a dia
para que possamos viver uma vida justa. Porém, saindo desse âmbito, é necessário ser justo. Porém, não é fácil. Ser justo hoje em dia é encarar um desafio. Agir com justiça requer coerência, requer bom senso, requer fazer o que é certo, fazer o que é direito. Isso é agir com justiça. E hoje em dia, isso é um desafio em todos os âmbitos da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso viver. Letra B. Ser justo hoje é ser diferente. Infelizmente, não era para ser. Ser justo, viver em justiça, era para ser uma normalidade. Era para que a justiça justa, né? Podemos classificar assim, a justiça justa era para ser uma normalidade. Era para todos os seres humanos agirem com justiça. Era para todos os segmentos agirem com justiça. Eram para todas as entidades e todos os agrupamentos viverem com justiça. Porém, não é. Ser justo hoje é ser o diferente. É ser o diferente. É ter um diferencial. Porém, nós cristãos somos convidados pela Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, a ser o diferencial. É transmitir a esse mundo injusto que ainda injustiça. Quando eu falo cristão, eu vou mais além. Mais além. Essa aula pode chegar a pessoas não cristãs. Essa aula pode chegar tanto a empregados como a patrão, tanto a pessoas que empregam como aquelas que é empregada. Em todas as relações, a justiça ela é muito bem-vinda. E ela traz para você um benefício. Como assim, professor? Qual o benefício de eu ser uma pessoa justa? Você será um ser humano melhor. Você será um ser humano melhor. Você tratará o seu semelhante como a você mesmo. E com certeza os seus passos serão guiados pela vontade de um Deus que é justo. Pela vontade e o querer de um Deus que é justo. E as coisas que são justas, elas têm a probabilidade de darem certo ao seu tempo, ao seu momento, à sua hora. Vale a pena ser justo. Porém, não era para ser, mas ser justo hoje em dia é ser diferente. Ser justo hoje em dia, na letra C, é lutar com a minoria. Ou se nós tivéssemos aqui que lutar com a maioria. Mas eu e você sabemos que quando nós nos inclinamos para o caminho da justiça, não estou falando da justiça só em âmbito religioso, eu estou falando de justiça de um âmbito geral. Nós sabemos, eu e você sabemos, que ser justo é lutar com a minoria. Só que vale a pena lutar. Não podemos abrir mão da justiça. Não podemos abrir mão do que é certo fazer. Não podemos abrir mão do que é correto, do que a maneira correta de agir e de decidir e de se relacionar e de tratar as pessoas. Seja em qual for o segmento, não podemos abrir mão disso. A justiça, ela é muito bem-vinda e tem a sua importância. Você pode dizer assim, professor, eu até acredito na sua aula, eu até acredito no que o senhor está ensinando, mas é impossível hoje vivermos uma vida justa num mundo em que a injustiça predomina, em que a injustiça traz um mundo turbulento, trazendo desafios a cada dia, onde você deve agir com verdade e com mentira. Eu acredito na sua aula, mas isso é impossível. Fique comigo até o final. No final da aula você vai ver e vai entender que é possível ser justo e abraçar a justiça. Nós vamos para o nosso segundo tópico, a compaixão. Se entendemos a justiça,
A compaixão. Se entendemos a justiça, precisamos entender a compaixão. Se vimos a importância da justiça, vamos ver a importância da compaixão. Porque uma coisa está interligada à outra. Se você é justo, você vai agir com compaixão. Agora, o que seria compaixão? É óbvio que essa palavra compaixão, ela já sai da palavra misericórdia. Misericórdia é extraído compaixão. O que é compaixão? Sentimento de pensar que em nós desperta, sentimento de pensar que em nós desperta as aflições de outrem, traduzindo para o nosso dia, esmiuçando esse entendimento etimológico da palavra compaixão, quer dizer, é você sentir o que a outra pessoa está sentindo. É você imaginar, sentir dentro do seu coração que o que a pessoa está passando, você poderia estar passando no lugar dela, e você sabe o quanto dói, o quanto está difícil, o quanto é doloroso, o quanto é embaraçoso, angustiante o que a pessoa está passando. Isso é compaixão. E é muito importante, veja que mundo que nós podemos construir em nós. E vou repetir, você pode dizer assim: professor, o senhor está iludido, não dá para construir esse mundo hoje. Talvez não dê para nós construirmos o mundo à nossa volta. Mas comece a construir esse mundo em você. Comece a mudar você. Comece a transformar você na questão da justiça e da compaixão. E você conseguirá enxergar o mundo de uma forma melhor. E você começará a enxergar o mundo, quando eu falo mundo, em todos os âmbitos: o mundo político, o mundo social, o mundo religioso. Você conseguirá enxergar de uma forma diferente, totalmente diferente. Compaixão, sentir a dor do próximo, isso é maravilhoso, é evangelho, isso é fantástico. Vou falar para você, eu já expliquei o que é compaixão, eu vou aprofundar você, lembrando de alguns personagens bíblicos que mostraram a compaixão, ok? Vou começar pela filha de Faraó. A filha de Faraó. No livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo número 2, versos 5 e 6, nós vamos entender aonde está a compaixão da filha do Faraó e o que é compaixão. O texto nos diz, tome nota aí, Êxodo 2, 5 e 6. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do jugo, juncos, e enviou a sua criada. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Onde está a compaixão da filha de Faraó? É óbvio que aqui nós vamos defender a pessoa da filha de Faraó, mas a atitude compassiva, a atitude de compaixão que ela teve. Naquele momento, naquela época em que ela pega o menino no rio, o menino Moisés, naquela época, e não podemos simplesmente espiritualizar isso. Professor, mas ali era um plano divino. Tá, tudo bem, mas no plano divino houve a compaixão humana. Ela teve compaixão de Moisés. Não poderia ter um criado. Tudo bem, o plano divino ia continuar. Moisés com certeza seria o libertador de Israel. O plano de Deus não pode ser frustrado nem destruído. Se não fosse assim, ele não seria Deus. Por isso que o chamamos de Deus e o adoramos como tal, como merece ele ser Deus, digno de toda honra e glória. Mas o que me chama a atenção no texto é a compaixão da filha de Faraó. Porque naquela época, queridos, tinha acabado de acontecer um decreto do rei.
Faraó tinha acabado de decretar que todos os meninos machos que nascessem nos hebreus teria que ser executado. Era uma ordem de Faraó, era um decreto do próprio pai. A filha de Faraó estava diante desse decreto do próprio pai. E quando ela abre o junco, que vê Moisés ali e sabe que é um menino, e olha para Moisés e diz assim: dos meninos dos hebreus é este. Ela tem compaixão de Moisés. Ela sente a dor da mãe de Moisés. Ela sente a dor de uma mãe de perder um filho, de ver um filho ser morto ao fio de uma lança de um soldado, inocentemente, sem saber o que estava acontecendo com ele. Aquela criança seria morta. A filha de Faraó teve compaixão da mãe de Moisés e compaixão de Moisés. Imagina se nós conseguirmos, imagina se você e eu conseguirmos viver uma vida dessa forma, de ter compaixão, muitas das vezes, das pessoas que estão em sua volta, de você ter compaixão dos seus liderados e você ter compaixão dos seus líderes. Imagina se a compaixão invadisse as nossas famílias. Imagina se a compaixão invadisse nossas igrejas. Imagina a compaixão invadindo as empresas, a compaixão invadindo a sociedade, invadindo os movimentos. Um ser humano tendo compaixão do outro ser humano. Nós teremos um mundo diferente. É lógico que você pode me dizer: professor, isso é o mundo ideal, o mundo real é diferente. Tudo bem, talvez não possamos mudar, como já disse a você, o mundo de uma forma geral, mas podemos mudar a cada passo, a cada atitude que devemos ter no nosso dia a dia, e usar a compaixão, a dor do irmão. Quando eu falo irmão, não falo só a questão do irmão da igreja, a dor do semelhante, aquele que é semelhante a mim. Usar de compaixão, teremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, teremos uma fé melhor, teremos uma vida mais leve, mais harmônica, mais perfeita diante do nosso Deus e diante de Cristo Jesus. A compaixão. É óbvio, falando de compaixão ou de qualquer assunto da Bíblia, temos Jesus como nosso referencial. Temos Jesus como a nossa chave hermenêutica. Jesus é o sentido de todas as coisas. Em Mateus capítulo 9, verso 36, o texto bíblico nos diz: e vendo a multidão, é a primeira vez que Jesus tem contato com a multidão aí, em Mateus capítulo 9. E vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarrados, errantes como ovelhas que não têm pastor. A primeira vez que Jesus chega em Jerusalém, a primeira vez que Jesus vê aquela grande multidão, ele sente compaixão. Ele imagina quantas pessoas estão andando errante. Queridos e queridas, não tem coisa pior no mundo do que você andar errante. Imagina a aflição de você andar sem saber para onde está indo. Imagina você caminhar quilômetros e quilômetros sem saber para onde está indo. Isso é andar errante. Imagina você sair sem saber aonde vai chegar. Isso é andar errante. Imagina você andar sem mapa, sem identificação, sem rumo, sem porto seguro, sem o norte. Isso é andar errante. Quando Jesus olha para aquela multidão, quando ele contempla aquela multidão, ele sente compaixão da multidão e diz assim: essa multidão precisa de um pastor. Essa multidão está como ovelha errante. Essa multidão não tem aprisco. Essa multidão não tem lugar seguro. Essa multidão não tem lugar de descanso, não tem água.
tranquila, não tem campos verdejantes. As almas dessas pessoas estão abatidas, aflitas, sem saber para onde ir. E a gente conhece pessoas desta forma. Nós sabemos que o mundo vive desse jeito, que a sociedade atual vive desse jeito, errante, sem saber para onde está indo, que constrói a sua fé simplesmente no mundo palpável, no mundo material, como se aquilo satisfazesse e fosse suficiente para a sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida sentimental. E a gente sabe que não. E quando nós usarmos de um pouco de compaixão, vamos dizer para aquele patrão que está desesperado, sem saber o que fazer com as dificuldades de sua empresa, vamos dizer para ele: patrão, usa de compaixão. Vamos falar para o empregado: usa de compaixão. Vamos falar para o pastor, para o membro, para o obreiro, para o cristão: usa de compaixão. Porque a compaixão, ela muda o sentido da vida. A compaixão, ela muda, ela nos traz uma esperança de que podemos viver um mundo justo. Olha aí a justiça entrando. Podemos viver um mundo justo. A compaixão nos leva a isso. Porque quando você tem compaixão do seu próximo, em que ele não espera que haja alguém que ainda pode usar de compaixão, e você usa de compaixão, você mostra a diferença. Lembra? Ser justo é ser diferente. Você mostra a diferença e a compaixão, e muda não só, preste atenção, isso aqui é interessante, você não muda só a vida da pessoa, você muda a sua vida. Em primeiro lugar, é a sua vida que muda, é o seu viver que muda, porque você usou de compaixão. Jesus, olhando para aquela multidão, ele ama a multidão e ele tem compaixão. Tem outro texto que não está no nosso script, aqui no nosso esboçado, mas que eu lembrei agora falando com você. Quando Jesus entra na cidade, em que o enterro do filho da viúva de Naim está saindo da cidade, e Jesus vê o choro daquela mãe. O texto bíblico diz que era o único filho dela, o esposo já tinha morrido e agora ela estava com o único filho. Aquela mulher não caiu de joelho em Jesus, aos pés de Jesus, como alguns personagens bíblicos. Aquela mulher não clamou para ele, como alguns fizeram a Jesus. Aquela mulher não chamou a atenção, como alguns personagens fizeram a Jesus no decorrer do ministério de Jesus. Mas aquela mulher nada disse a ele. Mas a dor daquela mulher estava estampada em seu rosto. A dor daquela mulher estava estampada em seus olhos. Seu único filho estava morto. A sua esperança tinha se acabado, porque o seu marido também já tinha morrido. A esperança de ser cuidada, de ser amada, de ser protegida, tinha se acabado. Mas ela encontrou com Jesus. Ela encontrou com aquele que tem a compaixão, com aquele que veio trazer a compaixão, com aquele que veio ensinar a compaixão, com aquele que veio transmitir a compaixão. Ela encontrou com Jesus. E o texto bíblico sagrado, no grego original, ele usa o texto. João Ferreira de Almeida traz o texto mais próximo ao original e diz que Jesus teve íntima compaixão daquela mulher. Íntima compaixão. Foi no âmago, no profundo daquela mulher. E disse assim: mulher, não chores. Não chores. Quantas pessoas disseram para aquela mulher para ela não chorar, mas não trazia solução. Mas Jesus disse: não chores. Foi lá, tocou no esquife, levantou morto o filho da viúva e disse assim: olha, aí está o teu filho, aí está a tua esperança, aí está a tua vida, não chores mais. Fez por compaixão, sem nenhum pedido, sem nenhum clamor. Jesus fez por compaixão, teve compaixão. Pense um pouco, veja quanto vale a pena a compaixão. Pense um pouco, veja quanto vale a pena a compaixão.
com a pessoa que está do seu lado, com aquele parente que ninguém não quer mais dar nada por ele, com aquele amigo que ninguém quer mais se relacionar com ele, aquele amigo de empresa, aquele seu empregado que ninguém quer mais dar nada por ele, aquele patrão que ninguém mais acredita no que ele fala, aquele pastor que ninguém quer mais ouvir, aquela ovelha que ninguém quer mais cuidar, aquele filho que os pais já não querem mais aconselhar, aqueles pais que os filhos não querem mais amar. Olha quantas situações exigem uma compaixão. Tenha compaixão, faça a compaixão fazer parte da sua vida. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Ter compaixão no mundo incompassivo em que nós vivemos, isso é desafiador. Jesus não disse que seria fácil, mas é importante termos compaixão. Vamos para o nosso terceiro ponto, terceiro tópico: a fé. A fé. É óbvio que sabemos, a fé, ela é um componente indispensável. E vamos explicar agora o porquê. Falamos da justiça, da compaixão, e agora a fé é um componente indispensável. Porque a fé é o firme fundamento. Tome nota aí. Tome nota. A fé é o firme fundamento. É o fundamento de tudo. Sem fé, nada existe. Sem fé é impossível nos relacionarmos com Deus. Sem fé, não temos fundamento em nenhuma decisão que tomamos. Veja a importância da fé. E principalmente das coisas que não vimos e das coisas que esperamos. A fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1, ele é um firme fundamento. É o alicerce, é o patamar onde firma as coisas que estão fora do nosso alcance. Por isso que precisamos da fé. Então a fé, ela é o firme fundamento. Por isso que é necessário que tenhamos fé. Olha que coisa interessante. Fé na justiça. E temos que ter fé na compaixão. Como assim, professor? Lembra que eu falei para você? Muitas das vezes nós dizemos: é impossível viver hoje uma vida justa. E eu quero convidar você nessa live, nessa aula, não desista da justiça. Como que eu não desisto da justiça, professor? Como o senhor mesmo afirmou no início da aula, que o mundo que a gente vive é um mundo injusto. Pois bem, como que eu faço para não desistir da justiça? Está aqui. Tenha fé. Acredite na justiça. Creia que a justiça é possível. Creia que você pode tomar a atitude justa. Creia que quando a atitude vier para você, você tem a oportunidade de fazer uma injustiça e de fazer uma justiça. Creia que é possível você optar pela justiça, ainda que você faça isso pela fé. Essa é a importância da fé. A fé é um componente indispensável. Sem a fé, talvez a justiça não seja feita, porque as pessoas perdem a fé na justiça. E quando pensar que não, nós estamos igual aquele adágio muito popular. Estamos, Maria vai com as outras. Estamos dizendo, esse mundo não tem mais jeito. Estamos dizendo, essa vida injusta é assim mesmo. Mas nós temos a oportunidade de fazer a diferença quando cremos que podemos ter uma vida justa. Quando cremos que podemos optar, escolher a justiça. Creia que a justiça é possível.
Creia que a compaixão é possível. Professor, como assim? Vou repetir. E você disse, como assim, professor? Você mesmo afirmou, nós vivemos num mundo incompassivo. Vivemos num mundo incompassivo. Mas temos a oportunidade de agir com compaixão. Como assim? Vá com fé. Acredite. Creia que é possível se utilizar da compaixão. Quando chegar o momento em que você tem que fazer uma escolha, ter compaixão ou ser incompassivo, opte, escolha pela compaixão. Faça isso pela fé. Sem a fé, não tem como você agir com justiça e com compaixão. Sem a fé não tem como. Então, professor, a pergunta da aula é: o que é mais importante? A justiça, a compaixão ou a fé? Todos são importantes. Todos. A justiça, a compaixão e a fé é o componente indispensável. É o que completa a justiça e a compaixão. Os três não se separam e são muito importantes, não só para a vida do cristão, mas para a vida do cidadão. A nossa conclusão de hoje da nossa aula. Conclusão: é impossível viver uma vida com justiça, compaixão e fé. É possível, desculpa, vou voltar. Estamos ao vivo, vou voltar. Deixa eu voltar aqui, tome nota, tá? É possível viver uma vida com justiça, compaixão e fé, mesmo num mundo turbulento, onde o individualismo, cresce a cada dia. Nós vivemos num mundo individual. Vivemos num mundo individualista. Você sabe disso. Eu também sei. Mas é possível vivermos uma vida com justiça, compaixão e fé, que é muito importante para o viver. E quando nós vivemos uma vida com justiça, compaixão e fé, nós rompemos, anulamos, aniquilamos, bloqueamos o individualismo. E teremos uma vida completa. Agora, você sabe quem disse isso? Eu quero ler esse texto com você, Mateus 23, 23. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante na lei, o juízo, a justiça, a misericórdia, a compaixão e a fé. Porém faz estas coisas e não omite aquelas. Olha o que Jesus diz para os fariseus. Os fariseus na época estão auto se vangloriando porque dizimam, porque estão de acordo ao tempo. E Jesus fala: mas vocês esquecem do que é mais importante na lei, na instrução, na regra, no ensinamento: justiça, compaixão e fé. Quer ser um cristão diferente, quer ser um cidadão diferente, quer se sentir bem consigo e com o irmão, tenha justiça, compaixão e fé na sua vida, meu querido.